Então, vai começar a gravar, um segundo, pronto. Então, agora está gravando, né? Eu vou começar, então, essa palestra do grupo do DIPOM, do Direitos Humanos e Políticas de Memória. Quero agradecer a presença de todos. E hoje nós vamos ter a presença da professora Miliandre Garcia, que é professora formada em História pela Universidade Estadual de Londrina, mestre pela Universidade Federal do Paraná, doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutora pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é professora da UEPG e vai fazer uma apresentação, em torno de 40, 50 minutos, sobre o tema da formação da resistência cultural na ditadura militar brasileira. Desde já agradeço a presença da Miliandre e digo para os colegas que quem tem pergunta pode fazer pelo chat ao longo da palestra, que nós vamos fazer blocos de perguntas ao final, tá ok? Então, passo diretamente a palestra a fala para a Miliandre e agradeço a presença de todos. Miliandre, teu microfone está fechado. Eu já aproveito para pedir para todos para que deixem os seus microfones fechados, tá bom? Obrigado. Eu sempre esqueço de ligar. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite e a participação, né, das discussões que o grupo tem promovido de POM. Agradecer especialmente a professora Marion, que acompanha esse percurso há uns 20 anos, quando eu conheci Marion no mestrado, e ela participou das minhas bancas de qualificação e a banca de mestrado. Agradecer a todos os presentes e dizer que é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Eu preparei uma apresentação para eu seguir, não me perder e também não ultrapassar o tempo. E daí, conversando com o Osias, a gente achou que podia ser apresentada. Então, quando eu coloco a apresentação, eu não vejo o chat. Então, se o Osias quiser me falar alguma coisa, Osias, ou eu estou aqui no WhatsApp, ou você pode abrir o microfone e falar também, que eu não me incomodo, tá bom? Tranquilo. Então, eu vou projetar a tela, e daí vou explicando de onde que nasceu essa pesquisa, como é que eu estou desenvolvendo. Só um segundinho. Compartilhar. Aí. Bom, o nome que é um projeto de livro, né? Que falta um capítulo para eu redigir e um outro para eu revisar e reescrever algumas partes, se chama Contra a Censura pela Cultura, a formação da resistência cultural no teatro, anos 70 anos 60 e 70. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Então, sim. Esse projeto de livro nasceu, começou na pesquisa de doutorado que eu desenvolvi entre 2004 e 2008, mas naquela pesquisa eu fiquei muito concentrada na questão da censura e nos problemas que eu tinha elencado para desenvolver naquele trabalho, e também um montante de fontes muito grande que eu trabalhei sobre censura, né, do Fundo da Divisão de Censura. E essa questão da resistência, ela aparece muito ainda incipiente na tese, mas já está lá em 2 capítulos. E depois eu vou desenvolvendo essa abordagem num projeto de pesquisa na UEL e desdobrando em outros trabalhos, que são esses que eu estou redigindo agora, sobre um capítulo e a introdução, que é eu estou mapeando uma questão teórica. Então, eu trago para essa apresentação esse tema, e já como um projeto de livro para o ano que vem, que eu pretendo terminar. Está bem encaminhado, mas tem algumas coisas para resolver ainda. Então, eu começo falando agora para vocês desse percurso do conceito, né? Como um fenômeno histórico e como que ele vai se desdobrar num conceito. Como fenômeno histórico, a expressão resistência está muito ligada à organização da resistência à ocupação nazifascista na Segunda Guerra Mundial. E a historiografia
recente trabalha muito focada nas relações entre memória e história. Essa bibliografia, nos anos 80, está fazendo até uma revisão dos limites e dos alcances da história oral. Hoje, a gente já não passa mais por esse processo. A história oral está bem assentada, mas também não quer dizer que ela se sobrepõe às outras fontes. E essa literatura também está muito concentrada em como se deu na desconstrução, né, da construção de uma narrativa heróica, muitas vezes mitológica, que trabalha mais o consenso do que as ambiguidades e as contradições. E a partir dessa discussão, alguns autores começam a desenvolver e a expandir essa apreensão, né, da expressão e consolidar como um conceito que pode ser colocado e a partir dele analisar outras manifestações, não só durante a Segunda Guerra Mundial, pode ser antes, depois, em outros países. Aí você pode também não pensar necessariamente os militares, mas também a luta armada, e a participação de civis na resistência. No Brasil, e nesses temas que eu estudo relacionados ao teatro, eu gosto muito de citar o exemplo da Vera Goethe, que era filha de comunista, casou com Vianinha, que no teatro é um dramaturgo muito conhecido, mas ela não é só conhecida porque casou com Vianinha, mas porque também ela tem uma participação muito interessante no teatro. Começou no Teatro do Estudante de São Paulo, junto com Vianinha, com Guarnieri. Eles migraram e se juntaram ao Teatro de Arena. A Vera Goethe, o nome dela é Anneli, porque os pais eram comunistas, e ela recebeu esse nome inspirada mesmo na ANL, Anneli. E depois ela vai ter uma participação muito importante digamos, na retaguarda da luta armada, junto à Ação Libertadora Nacional, a Marighella. Então, ela tinha filho já com Vianinha, e ela dizia que ela não podia atuar na luta armada diretamente. Então, ela trabalhou muito nessa coisa da retaguarda, de fazer, esconder gente, levar recado e mobilizar questões materiais. Então, ela tem uma atuação muito importante nesse período. E muitas vezes essas mulheres do teatro, elas têm uma participação bem intensa nessa época, mas por conta dos assentamentos e da memória, elas ficaram em segundo plano. A gente conhece muito os dramaturgos e pouca atuação dessas atrizes que foram grandes protagonistas desse momento e dessa resistência. Eu mobilizo muito para esse trabalho uma literatura francesa, mas ontem, inclusive, falando na Ampul sobre isso, eu sei que tem um outro entendimento na Alemanha e que pode agregar também, até o Napolitano me passou um texto ontem, para eu incorporar nessas discussões. E aqui eu trouxe essa concepção que os autores, principalmente essa literatura dos anos 90, 80, e recentemente, como eles têm definido o termo resistência, já considerando uma série de outros grupos, não só aqueles que estavam em campo de batalha, né, mas inclusive na defesa humanitária, uma multiplicidade de estratégias de atuação, né, e também, assim, os componentes da sua formação, se ela era clandestina, ilegal, ou se não, se era opção pessoal, voluntária, se era uma luta armada, ou se não é. Então, a gente pode incluir pensar, né, a partir desse conceito, vários grupos em vários outros lugares, em outros tempos também. O Derrida, junto com a Zema, eles escrevem um texto nos anos 90 e ampliando ainda mais a concepção de resistência. E Jean-Marie Guion vai expandir ainda mais isso e vai falar que a resistência pode ser analisada e considerada como um fenômeno social, cultural, total, geralmente político, possivelmente militar, e com um processo espalhado ao longo do tempo,
que assume diferentes aspectos dependendo da região e do meio ambiente. Então, eu estou me apropriando desse conceito a partir dessa visão mais global mesmo. Alguns conceitos adjacentes atravessam essa pesquisa, como coragem civil, formação cultural, radicalismos e engajamentos, mas na medida em que eu vou falando sobre, expondo esse trabalho, eu retomo essas questões. Essa discussão sobre resistência no Brasil, ela está muito calcada num trabalho da Denise Hollenberg, um livro chamado Resistência, que ela lançou em 2016, e a partir desse livro é que eu vou me encaminhando para essa literatura e buscando esses autores, né? Mas, diferente desses autores, a Denise assinala na introdução desse trabalho que atualmente a historiografia sobre resistência tem enfrentado um dilema. Um deles seria restringir o conceito e diferenciá-lo de oposição ou mesmo de dissidência, ou então alargar. Mas aí ela faz uma crítica que, se dependendo da forma como isso for feito, corre-se o risco de diluir o conceito a tal ponto de torná-lo inútil. Então, a partir desse momento, eu parto desse trabalho, né, para levantar essa bibliografia e fazer essa discussão teórica, mas, nesse ponto, eu vou na contramão da Denise, porque, para eu pensar essa resistência cultural nos anos 60 e 70 no Brasil, a partir do estudo de caso do teatro, eu opto por ampliar o conceito, ainda que eu corra o risco de diluí-lo. Então, nesse sentido, eu acabo me afastando, e também porque eu acho, e percebo nas discussões que eu vou apresentar aqui, que a resistência como fenômeno histórico, ela serve menos de modelo para o caso brasileiro do que outros eventos e fenômenos que eu vou citar também. Daí, para fechar algumas lacunas e pensar especificamente o caso brasileiro, eu retomo alguns autores, por exemplo, o Alfredo Bozzi, que tem 2 textos importantes, um chamado Narrativa e Resistência, que ele publicou, é mais recente, e um mais antigo, que é a Poesia e Resistência, que é de 77. Nesse texto, ele vai mostrando, por exemplo, como que normalmente se pensa a resistência no campo da ética e a arte no campo da estética. E daí ele vai explicar até que essa distinção, esses campos que parecem estanques, eles têm calcado no Benedetto Croce, que vai fazer essa diferenciação, mas até mesmo o Croce vai mostrar que, na prática, isso não é possível fazer essa distinção 100%. E daí o próprio Bozzi vai dizer que no fazer, né, no se fazer concreto, por isso que eu coloco como possibilidade concreta, né, o título desse trabalho, que no fazer esse concreto e multiplamente determinado da existência pessoal, fios subterrâneos e poderosos amarram as pulsões e os signos, os desejos e as imagens, os projetos políticos e as teorias, e as ações e os conceitos. Então, também acabam manejando o Bozzi para pensar a resistência no Brasil como uma possibilidade concreta. Aliás, essa é a tese dele, de 77, que ele fala que vai analisar a resistência na poesia a partir desse princípio, e daí aproximando as esferas da ética e da estética, da arte e da política. Também uso bastante um livro do Napolitano, que ele publicou não faz muito tempo, em 2017, chamado Coração Civil, e como ele desconstrói essa ideia de unidade, de consenso em torno da resistência que se firmou ao longo do tempo, e ele aí estabelece 4 grupos, né, uma tipologia de 4 grupos, e como cada um deles pensava a resistência, e como esses projetos, em alguma medida, se aproximaram nesse contexto. Então, ele vai falar muito dos comunistas, dos liberais, que são predominantes nos anos 60, inclusive as aproximações entre eles, e nos anos 70, final dos anos 60, né, aparece um movimento muito importante no Brasil ligado à contracultura, e nos anos 70, a nova esquerda. Esse trabalho, embora ele
tenha 2 capítulos sobre os anos 70, eu fundamento mais nas alianças e nas aproximações entre comunistas e liberais. Esses trabalhos, tanto do Bose quanto do Napolitano também, me permitiu estabelecer, eles apresentam tipologias, a partir dessas tipologias que eles apresentam, eu adapto para a questão do teatro e penso em 3 tipologias especificamente. A resistência como ela aparece como tema na obra, ou a resistência como atitude do artista e do intelectual no espaço público, e considerando também as discussões em torno de engajamento, que partindo do Sartre, mas no teatro tem um autor muito importante chamado Bentley, que é publicado pela editora Civilização Brasileira nos anos 60, que vai falar que tanto a atitude como a não atitude, né, ela também pode ser uma expressão de engajamento. E uma terceira tipologia, que é a adesão desses artistas intelectuais a movimentos políticos e ideológicos. E estou muito concentrada na questão da cultura nacional popular, que esses artistas e intelectuais, de alguma medida, vão transitar. Daí eu cito alguns exemplos aqui, que essas categorias e tipologias, elas não são um único artista ou intelectual, ele não faz uma coisa ou outra. Às vezes, o mesmo artista, no caso do Vianinha, ele está tanto trabalhando a temática da resistência na sua obra, como tendo uma atitude de resistência e aderindo a esses movimentos e, muitas vezes, organizando esses movimentos políticos e ideológicos. Mas também cito tem muitas outras pessoas que transitam por essas 3 tipologias. E, num terceiro momento, eu penso a formação dessa resistência cultural no Brasil nesse período em especial, nos 60, 70, a partir do estudo de caso do teatro. Então, até aqui, o que eu quis mostrar para vocês é que eu manejo esses conceitos, principalmente a partir dessa literatura francesa, mais abrindo aí para essa possibilidade de fazer esse mapeamento da historiografia alemã, que eu vejo que tem uma outra percepção de resistência, e como que esse conceito, que parte desse período específico, ele vai se abrir para outras possibilidades. E um segundo objetivo mais geral é pensar e analisar esse fenômeno da resistência no Brasil, nos anos 60 e 70, e as suas relações com fenômenos de natureza semelhante na história de países colonizados, ou mesmo em eventos da história do Brasil, e essa intelectualidade, que eu chamo, e que pode ser, que engloba tanto artista como intelectual, jornalista, professor, é uma categoria mais ampla, eles vão manejar muitos eventos da história do Brasil, principalmente da Primeira República e depois do Estado Novo. Um dos conceitos que atravessam esse período e que está muito evidente nesse momento é o de subdesenvolvido e a relação com o desenvolvimento, colonialismo e imperialismo. Ao meu ver, o processo de libertação, né, de países como Argélia, Angola, Vietnã, e a constituição de uma resistência nesses países e em outros da África, da Ásia e da América Latina, e também considerando esses movimentos de luta pela posse na terra no Brasil, principalmente Canudos, contestado, e os movimentos de rebeldia, que eles não chamavam de resistência, como o tenentismo, eles tiveram igual ou maior impacto sobre a formação dessa resistência no Brasil dos anos 60, residual nos anos 70, muito mais do que a organização da resistência nos países europeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu faço essas aproximações e também considerando esses distanciamentos, né? Então, eu sustento a hipótese, que está se transformando em tese, porque o trabalho está terminando, de que a resistência cultural, no seu momento de formação, e aí eu trago para o trabalho o conceito do Raymond Williams de formação cultural, porque a ideia de movimento, ela acaba fechando e uniformizando muito, né? Quando você pensa em movimento da bossa nova, você tenta trazer
e elencar algumas características e que acabam apagando os dissensos e as diferenças. O de formação, não, ele é mais aberto e não se assume a partir da fala desses integrantes que querem definir um movimento. Então, eu sustento, né, que essa resistência nesse momento de formação, ela está mais próxima desses movimentos nacionais e transnacionais, que ela resgata esses movimentos como ponto de partida e como modelo também de resistência, mais do que essa relação com a resistência como fenômeno histórico, e aí se abrindo para a questão da formulação do conceito. E aqui eu cito como exemplo o tenentismo. Tem um livrinho que foi publicado em 1963, até mostrei para o Osias, que estudou essa revista, estudou a civilização brasileira, foi publicada pela editora Civilização Brasileira. Esse livro do Virgínio Santa Rosa, ele é de 1973, e foi publicado na coleção Cadernos do Povo Brasileiro em 63, justamente para trazer esse tema da resistência via tenentismo para ser discutida e apresentada essa intelectualidade. Esse livro assimila a teoria dualista que atravessou o 6º Congresso Internacional Comunista nos anos 20. Aqui no Brasil, essa teoria dualista vai ser lida como a contraposição entre o imperialismo e seus agentes internos, o latifúndio, versus as classes médias. Então, o Virgínio Santa Rosa parte desse protagonismo das classes médias, e também eu considero, nesse exemplo, o trabalho do Rui Fausto e do Dedecker, que vai se contrapor a essa historiografia que retoma o tenentismo por essa chave. Até o Dedecker tem uma importante frase no livro dele, que ele vai dizer que de ideal romântico das guerrilhas e de Che Guevara, as manifestações estudantis de maio de 68, o mesmo imaginário da revolta e da revolução serviu para orientar as novas referências teóricas que estavam se anunciando no campo do marxismo naquele momento, nos anos 60. Então, eu trabalho com algumas figuras-chave, instituições, indivíduos, publicações, pensando como que eles contribuíram para essa formação política e ideológica, e também uma coisa que eu venho fazendo desde o mestrado, que é a formação estética e sentimental. Então, essa produção editorial, muitas vezes concentrada na civilização brasileira, a maioria desses livros citados foram publicados por ela. Enio Silveira era um editor muito importante e proprietário da editora, ele tinha uma relação próxima do ISEB, muitas pessoas do ISEB, que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, publicavam na civilização brasileira, ou nas revistas, ou publicavam títulos mesmo de obras. Essa relação com o Partido Comunista, embora ele não respondesse integralmente às teses do partido, era uma relação próxima. Ele, inclusive, foi filiado ao partido, embora ele negasse e escondesse essa filiação, até porque a gente vivia numa ditadura, e isso podia ter prejuízos de várias ordens para ele, e ele vai ser o editor também da revista Civilização Brasileira de 65 a 68, e da Encontros com a Civilização de 78 a 82. Então, eu parto do princípio que essa produção editorial, ela é responsável direta pela constituição de um ethos que informou e formou a intelectualidade brasileira e o setor progressista no intervalo de aproximadamente 2 décadas, né, 60 e 70, e considero essa produção como formativa dessa resistência cultural. Daí eu faço um percurso, né, eu retomo, esses dias estava retomando todos os sumários e os artigos publicados pela RCB, e mapeando os principais temas, até para sustentar essa tese, que atravessaram os exemplares da revista, que foi estudada também pelo Osias. Os temas do subdesenvolvimento, do imperialismo, do colonialismo estão bem presentes nesses volumes. A conjuntura internacional é analisada a partir de alguns países especificamente, Vietnã, Cuba, Argélia, Indonésia, China e Peru.
Aparecem alguns artigos sobre regiões como Oriente Médio e América Latina, alguns artigos pensando nossa realidade sobre Canudos contestados e o tenentismo. Sobre fenômenos da história mundial, aparece alguma coisa sobre o nazismo e o fascismo, mas muitas vezes aparece também para você fundamentar questões com aquele contexto, fazendo uma analogia com o período. Então, isso vai inspirar muito a produção artística, e várias peças de teatro, música, cinema, vão tomar o nazismo e o fascismo como um mote, né, para fazer essa analogia com a ditadura militar. Eles não falam ainda em resistência cultural, não nesse termo, mas tem muitos artigos sobre rebeldia, revolta, protesto, e qual o papel desempenhado, ou que deveria ser desempenhado pelos jovens, pelos estudantes, pelos intelectuais, artistas naquele período. Também tem alguns, em menor número, artigos sobre negros, mulheres e trabalhadores. Nos anos 70, final dos anos 70, o mesmo editor e a mesma editora vai lançar a revista Encontros com a Civilização, mas aí a gente tem outro contexto e uma abertura para vários temas, vários sujeitos sociais, e tanto que essa esquerda mais, digamos, mais tradicional vai fazer críticas, né? Quando ela fala da New Left ou do eurocomunismo, não é para elogiar essa abertura no campo do marxismo mesmo, da teoria de análise estrutural, mas é mais para fazer uma crítica mesmo a essa pulverização dos temas. Recentemente descobri uma peça também, a primeira peça da Marília Adelaide Amaral, a gente conhece ela muito pelas novelas da Globo, mas a primeira peça dela escrita, em 76, ela faz uma descrição de cenário que ela cria uma imagem mesmo dessa resistência, em que vai estar muito concentrada nas classes médias, e especialmente nos jornalistas, nos intelectuais, artistas e professores. E a primeira peça que ela escreve, ela ganhou o prêmio, não ganhou em primeiro, segundo e terceiro lugar, o prêmio do SNT, que é o prêmio de dramaturgia do Serviço Nacional de Teatro, mas ela ganhou o prêmio de publicação pelo Serviço Nacional de Teatro. Mas ela já trabalhava há 16 anos nessa época, quando escreveu essa peça, na Editora Abril. Ela era formada em jornalismo, e ela coordenava dentro da Editora Abril uma coleção de teatro, então não era completamente alheia ao universo teatral quando escreveu essa peça. Aqui eu trouxe a descrição do cenário, que é o início da peça, só para mostrar mesmo como esses temas da América Latina, da Ásia, da África, ela atravessa essa imagem de resistência. Então, ela vai descrevendo a sala da redação, são jornalistas, redatores, né? E sempre manejando também alguns elementos da cultura de massa, ou mesmo elementos que influenciavam ideologicamente essa geração. Daí ela está falando ali das manchetes sobre Vietnã, está falando do Ho Chi Minh, daí coloca chacrinha, né, que era um elemento muito importante desse período para expressar essa cultura de massa. E aí essa estética da redação, que era uma coisa bem própria da classe média. E para pensar essa resistência que está muitas vezes situada na classe média, nas classes médias, eu trago um conceito que eu conheci no trabalho de mestrado, um texto do Antônio Cândido, mas que naquela época ele também aparece muito superficialmente no mestrado, que é o de radicalismos, e o Antônio Cândido vai reforçar o papel transformador desses agentes radicais no Brasil como agentes do possível mais avançado, né? Então ele fala, ao invés de simplesmente descartar essa classe média, essa resistência situada na classe média, por não compor integralmente o perfil da vanguarda revolucionária, como a gente pode, a partir desse conceito, refletir como eles viabilizam as transformações viáveis aí da sociedade brasileira.
Eu vou falar um pouquinho da organização dos capítulos, a maioria já está escrito, e alguns preciso revisar, e um só escrever. Então, o primeiro capítulo é essa discussão conceitual, pensando a resistência cultural no Brasil nos anos 60 e 70, que eu coloco da resistência com letra maiúscula sem itálico, a resistência em itálico, pensando do fenômeno, essa transição do fenômeno ao conceito. O segundo capítulo, que é o título do livro Contra a Censura pela Cultura, a construção da unidade teatral e a formação da resistência cultural, eu faço um mapeamento dessas manifestações públicas, ali, próximo ao golpe, até 68, então tinham muitas manifestações organizadas pelo pessoal de teatro e convocando a parceria e a aproximação com artistas de outros setores artísticos e intelectuais. Como se dá essa formação? Eu tento desconstruir essa ideia de unidade, mostrando os debates que apareciam naquele momento e que muitas vezes não eram consensuais. Resgato um evento, uma dessas manifestações, que foi a greve dos teatros pela primeira vez na história do Brasil. São Paulo e Rio se organizou e todos os teatros fecharam. A partir dessa greve, eles vão organizar uma campanha que vai ser cada vez mais ampla e depois abranger nacionalmente, que é chamada Contra a Censura pela Cultura. E como se dá o deslocamento dessas manifestações, que antes eram no espaço público, para outros espaços, então, em virtude da violência que começa a ficar cada vez mais incisiva, né, da polícia sobre esses manifestantes, principalmente porque nesse momento, 68, antes ainda do AI-5, há uma tentativa desses setores artísticos de aproximação com outros setores, principalmente os de estudantes e professores. Na medida em que começa a fazer formar essa frente mais ampla, também aumenta a violência, não só física, mas também simbólica. Só para vocês, eu tinha colocado aqui uma foto, sumiu, mas era a foto daquela manifestação do teatro, onde tem as atrizes na linha de frente, e empunhando aqueles cartazes contra a censura, pela cultura, Cala a Boca Já Morreu, e essas frases aí envolvendo a oposição à censura e a crítica à censura. Era para estar aqui a foto, gente. Mas aquela foto é foto clássica, eu tenho a ideia de colocá-la, bordar ela para fazer a capa do livro. O terceiro capítulo, o primeiro capítulo, o segundo é sobre contra esses movimentos. O terceiro capítulo eu tomo como estudo de caso uma Feira Paulista de Opinião, que foi organizada pelo Augusto Boal, mas englobou uma série de outros setores artísticos e intelectuais. A ideia dele mesmo era formar uma frente ampla de resistência à ditadura, então não era só peças de teatro, mas tinha exposição, tinha debate. Nas exposições tinha obras que permitia que o público interagisse, por exemplo, uma bandeira de madeira, com material de madeira que podia, bandeira do Brasil, né, com madeira que você podia remontá-la e transformar na bandeira dos Estados Unidos, aí retomando as críticas ao imperialismo e essa relação muito próxima com o Brasil. Também as impasses com as instituições, principalmente o Serviço de Censura de Diversões Públicas, que liberou, proibiu, depois liberou de novo com centenas de cortes e páginas inteiras, o que inviabilizou a encenação, porque se você corta 5, 6, 7 páginas de uma peça, você não tem mais como resgatar a unidade desse texto, e isso era uma forma de você proibir sem proibir, né, publicamente. Então, tensões também, o teatro durante as apresentações, vai ser invadido pelo comando de caça aos comunistas e vai machucar muito os artistas e vai ser bem embate de violência direto mesmo. Essa feira traz já questões estéticas que o Boal estava formulando na época, é o sistema Coringa, o teatro jornal,
como a censura vai proibir a peça ou vai proibir aprovando e cortando páginas inteiras, eles já se colocam em situação de desobediência civil, contestam a censura na justiça através de mandado de segurança. Enquanto eles conseguiam esse mandado de segurança, outras peças fizeram o mesmo caminho, eles podiam encenar a peça, e daí praticamente acabava a temporada enquanto o processo estava em andamento. Aqui eu coloco um nome que eu acho importante, que é o juiz Américo Lourenço Mazat Lacombe, que ele era da Vara de Justiça Federal do Estado de São Paulo. É ele que concede o mandado de segurança para a encenação da Feira Paulista de Opinião. Esse juiz, eu acho que ele entra numa categoria importante, que é até colocada no livro da Denise Hollenberg, que é como algumas pessoas, alguns indivíduos dessa elite jurídica, né, que tradicionalmente está sempre a serviço do governo, eles atuavam silenciosamente nos bastidores e fazendo aquilo que estava ao seu alcance, né, em prol dessa resistência. O juiz, ele depois, na biografia do Boal, vai falar que esse juiz foi preso. Daí, na biografia do Boal, o Boal não sabia muito o porquê que ele foi preso, nem lembrava o nome do juiz. E aí eu encontrei uma informação na biografia do Marighella, porque ele tinha aproximação com a ALN. Então, na Operação Bandeirantes, ele foi acusado de envolvimento com a ALN e preso, esse juiz Américo Lacombe. Então, ele é um juiz que eu acho que merece ser pesquisado, por exemplo, quais os processos em que ele atuou, as sentenças que ele proferiu, e qual é a atuação dele nesses bastidores. Ele é filho de um historiador muito famoso, eu não sei se chama também Lacombe, que era do Conselho Federal de Cultura, e parece que foi fundador da Casa de Rui Barbosa, e então tem essa relação também com esse historiador, filho dele. E essa peça mostra os impasses entre essas instituições estaduais, mesmo a censura e a justiça, com instituições federais, eles não atuavam em sincronia, né, como se fosse tudo orquestrado. Havia os embates também entre essas instituições estaduais e federais. O quarto capítulo que eu escrevi, mas eu já mapeei as fontes, e são fontes bem interessantes que ainda não foram citadas. Eu vou pensar uma entidade de representação, foi fundada em 69, pelo Vianinha, pelo Paulo Pontes, e o Orlando Miranda, que depois vai ser o diretor do Serviço Nacional de Teatro, pensando por esse prisma mesmo de aliança entre os comunistas e os liberais. O Orlando Miranda foi até do partido dos anos 80, candidato a deputado federal pelo Partido Liberal, e pensar essa resistência via organização de uma entidade de representação. O quinto capítulo eu vou me concentrar em como que essas manifestações começaram no espaço público e a partir do momento que vai se constituindo o recrudescimento dessa violência, essa perseguição e esse controle aos artistas, como eles vão migrando para contestar ações da censura, ou mesmo do governo, no âmbito da justiça. Daí eu analiso o processo de censura da peça Calabar, que subverteu todos os ritos e os prazos e as leis da censura, alegando que o Chico fazia essa analogia com o Lamarca e colocava em questão uma visão muito positiva da traição ao exército brasileiro, que podia ser entendido dessa maneira. E é muito interessante esse processo, isso eu não faço nesse capítulo, mas eu acho que é um tema interessante de pensar, que eles manejam toda uma historiografia para ficar analisando se o Calabar tinha traído o Brasil ou não. Daí eles trazem para o debate até o Sérgio Buarque de Holanda para contestar o próprio filho. Então tem esses detalhes que são bem interessantes no processo. E o prejuízo que foi para os produtores, né? Porque ele ficou mais de 1 ano e 4 meses em processo de análise, né? E esse processo, tradicionalmente, durava no máximo 45 dias. E, por último, o capítulo sobre patética, que é todos os percalços que essa peça e o seu autor enfrentaram quando ele participou de um concurso de dramaturgia do Serviço Nacional de Teatro. Essa peça foi premiada em 77, com votação unânime de todo o júri, um júri bem eclético e bem progressista.
né? O Ian Michals, que estava nesse júri. Esse prêmio, ele foi retomado em 74, ele já tinha sido suspenso em 68 por um diretor, que eu esqueci o nome agora, mas era muito alinhado com o governo militar, e na época também foi suspenso porque a peça do Vianinha sobre um ditador, ele tinha ganho essa edição do concurso, e depois há todo um trabalho mesmo do meio teatral, do próprio Orlando Miranda, para reativar esse concurso em 74. A Patética vai ganhar esse concurso em 77, aí o Orlando Miranda, que é uma peça que vai trazer à tona a questão da tortura ao Vladimir Herzog, né, no momento que isso estava muito próximo ao assassinato do Vladimir Herzog. O autor da peça, ele era cunhado do Herzog, irmão da Clarice Herzog, e o Orlando Miranda vai mobilizar o Ney Braga para saber se teria problema, divulgar o nome, divulgar a peça por conta desse tema que ele considerava sensível. E aí a gente tem uma assessoria de segurança e informação ligada ao MEC que vai no SNT e vai apreender os envelopes de identificação, porque para garantir a lisura do concurso você tinha que se inscrever com um codinome, e só era aberto os envelopes depois que a peça fosse analisada. E daí o próprio MEC, que aparecia como progressista na gestão do Ney Braga, naquele momento, dentro dessa imagem que até o Geisel queria construir, de abertura política, a assessoria de segurança e informação do MEC vai fazer esse tipo de censura paralela ao órgão de censura. E aí vai ter uma reação muito importante da imprensa, do próprio júri, dos setores artísticos e intelectuais, para expor todas as contradições dos governos militares naquele contexto. Por quê? Porque eles premiavam essas peças via o Serviço Nacional de Teatro e, ao mesmo tempo, censurava. Se você censura uma peça premiada, você inviabiliza todos os prêmios que ela ganhou, exceto o valor simbólico em dinheiro, que não era muita coisa. Então, essa peça também traz à tona todas essas contradições dos regimes. Tanto que os próximos concursos, eles obrigam o autor, candidato ao prêmio, a apresentar um certificado de censura como item ali para se inscrever. Então, assim, de modo geral, é esse o trabalho que eu estou realizando nesse momento, que está em andamento, mas já numa fase bem adiantada, e que eu tento trazer, e trouxe para vocês para apresentar, né, o meu trabalho ao grupo e às pessoas interessadas nessas questões envolvendo arte e ditadura nos anos 60 e 70. A bibliografia está aqui, mas depois eu posso postar aí essa apresentação no site ou outro lugar, para quem tiver interesse nessa bibliografia. Deixa eu fechar isso aqui, para voltar aqui com vocês. Bom, é isso, agradeço a presença de todos e de todas, e estou aí à disposição. Bem, eu quero agradecer a Miliandre, primeiramente, por essa excelente palestra, que tocou em diversos temas. Para quem estuda um pouco da resistência cultural, ou como eu, lá no meu mestrado, e desde a graduação, com a Roseli me orientando na época, a Revista de Filiação Brasileira, a gente sabe quão amplo é esse espaço e quão difícil é a gente tentar se situar e conseguir tentar entender um pouco de tudo esse campo que se desenvolve. Então, parabéns, porque é um trabalho monumental, né, em razão de tanta discussão, tanta importância que tem na temática. Eu vou abrir para as questões, peço para aqueles que têm interesse para que escrevam no chat as perguntas para a gente poder fazer para a Miliandre, e enquanto o pessoal se aquece para fazer as perguntas, porque por enquanto o pessoal está um pouco tímido, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já estava... Duas perguntas, na verdade. Uma pergunta que eu acho que é mais difícil, está um pouco fora do escopo do teu livro, mas não sei se você pensou nisso. Eu sei que você esteve conversando com o Marcos, com o Napolitano, esses dias, né? E eu estava lembrando daquela frase do Roberto Vartes,
logo depois do golpe de 64, sobre a questão da revanche da província, né? E me parece que em tempos de revisionismo e negacionismo e de ascensão da extrema-direita, como nós temos vivido, me parece que nós temos uma outra espécie de revanche da província, e parece que há uma discussão no plano da própria memória sobre a resistência, né? Um encaretamento da sociedade sobre determinadas discussões que foram dinamizadas durante a ditadura, sobre o que é ser resistente, o que não é ser resistente, o que cabe dentro da resistência, o que não cabe na resistência. E eu queria ver se a questão da memória, como essa memória se reconfigura, faz parte das tuas preocupações, né? E uma segunda pergunta, que é um pouco mais específica, e que é algo que eu sempre quis fazer, mas eu acabei não fazendo, em razão de ter mudado um pouco do meu tema. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a distinção ou proximidade que você vê entre a revista Civilização Brasileira e a Encontros com a Civilização Brasileira no que toca a questão da crítica à abertura de temas, né? Porque a própria revista Civilização Brasileira abriu uma série de temas, né? Trouxe uma série de autores, e eu queria ver um pouco como é que isso se ressignifica na Encontros com a Civilização Brasileira. Tá? Então, passar um pouco para a Miliandra, enquanto o pessoal escreve ou se manifesta sobre as questões aqui no chat, tá bom? Sobre essa questão da memória, Osias, obrigada pela pergunta. Eu estava até pensando nisso, né? Porque há uma historiografia bem substantiva na França, fazendo toda essa discussão entre memória, história, as narrativas dos combatentes ou dos contemporâneos aos combatentes, né? Porque quem morreu no campo de batalha não teve como registrar essas narrativas, mas aí também tem os museus das cidades, das regiões, que acabaram se encarregando da construção dessa memória. Então, tem uma produção tanto de memória quanto de revisão historiográfica dessa memória muito grande. No Brasil, eu acho que essa bibliografia, ela se concentra, tem uma produção grande da luta armada. Então, a gente tem aí o que é esse companheiro, e tem vários estudos, né? Como que essa memória aparece no cinema, daí tem o trabalho lá do Celiprandi, Fernando Celiprandi, que acho que está dando aula na UFPR agora, né? Colega de você em São Paulo. E então, na luta armada, na memória sobre a luta armada e como que ela é representada no cinema e em outras artes, também tem um trabalho interessante, já tem gente analisando isso também no Brasil. Em relação aos artistas, exceto as biografias deles, que são pouco lidas e pouco conhecidas, não tem um trabalho historiográfico que vai fazer essa análise da memória construída em torno dessa resistência. E até mesmo as biografias são publicadas recentemente, né? Eu vou citar da Vera Goethel, que é essa, que eu acho que vale a pena. Eu tenho uma aluna que começou a pesquisar isso, que é Um Gosto Amargo de Bala, a biografia aqui. A própria Norma Bengel, é muito curiosa a história dela, ela tem uma biografia dela também. Tem a biografia do Vianinha, mas não tem um trabalho de análise historiográfica no que diz respeito à participação desses artistas na resistência. E há também uma espécie de apagamento mesmo dessa memória em relação às mulheres, principalmente. Você não sabe que Tônia Carreiro foi uma das mulheres que esteve na linha de frente dessa resistência, organizando todas essas questões, criando altas polêmicas com o Paulo Francis. A Norma Bengel, ela foi, até o Flávio Rangel, que era dessa linha comunista, né, ele não suportava o fato de que os militares perseguiam mais a Norma do que a ele mesmo. Então, ele aparece um pouco, assim, incomodado, porque a Norma, se você pega, eu até fui para a Funarte no passado, quando a gente podia sair de casa, fazer uma pesquisa de fonte, você pega a pasta de artigos sobre a Norma, ela aparece muito nas revistas Manchete, Cruzeiro. Na época, ela casou com um ator de cinema italiano, na época que tinha um grande boom do cinema italiano, e ela aparecia em todas as revistas na Itália, no Brasil. Então, ela tinha esse lado celebridade, ao mesmo tempo em que ela teve uma atuação muito importante como
na denúncia mesmo da ditadura militar no Brasil, enquanto ela estava aqui, se organizando e se aglomerando, digamos assim, para usar um termo de hoje, né, se aglomerando com esse pessoal do teatro e indo para as ruas, organizando os manifestos e as manifestações, e depois que ela teve que sair exilada, até por conta de uma perseguição política do regime, da ditadura, ela começa a fazer esse trabalho de denúncia fora do Brasil. Então, tem alguns documentos dos militares denunciando a campanha de difamação do Brasil no exterior pela Norma Bengel. Daí eles ficam fazendo todo um levantamento do histórico da norma. Então esse é um trabalho para ser feito, né? Essa memória, a construção dessa memória por eles mesmos e como os historiadores vão tomar isso como objeto de pesquisa. E você falou da relação da RCB com a Encontros, né? Civilização Brasileira, revista, com a Encontros. Não dá para dizer que era uma continuidade, né? Eu não sou especialista nisso, acho que o Rodrigo podia responder essa questão melhor, e até mesmo você. Mas o que eu percebi nesse levantamento desses artigos, até para pensar esse espaço editorial como formador, né, de um ethos, uma espécie de ethos dessa intelectualidade, que eles consumiam, não só consumiam esses artigos, como participavam, né? O pessoal do teatro estava muito ligado à revista Civilização Brasileira, o Dias Gomes editou aquele volume especial de teatro, escreveu os outros artigos, tinha o Luiz Carlos Maciel, que estava mais ligado à contracultura, mas também estava ali criando uma tensão de um outro lado dentro da revista. Então, tinha muita gente do teatro escrevendo, o Paulo Francis fazia muita crítica de teatro na revista. Mas o que eu percebo por esse levantamento que eu fiz, com esse objetivo específico, é que não dá para pensar que é um contínuo. Os temas mudam muito dos anos 60 para os 70, né? Há uma tensão entre essa intelectualidade que era ligada ao PCB e ao próprio ISEB, com essas novas frentes, né, que era muito natural nessa disputa nas esquerdas. A gente vê hoje, né, o Jones Manuel de um lado, os trotskistas do outro, daí vem o Caetano, que é para criar o ruído geral. E a gente vê como que essas tensões também estavam muito presentes naquele momento. Então, o fato de trazer alguns autores, por exemplo, o Hobsbawm aparece muito na Encontros, o Thompson, acho que aparece alguma coisa, trazer essa nova esquerda inglesa, se abrir, né, para novas perspectivas do marxismo, criava até um certo desconforto, né, nesse grupo que era mais ligado ao Partido Comunista, ali, Partido Comunista Raiz, ou mesmo ao ISEB. Então, são poucos os que conseguem lidar bem com isso, né? E os temas mesmo de o trabalhador, nos anos 60, na revista Civilização, o trabalhador do campo aparece como camponês, então, eu acho curioso isso, porque não aparece central, não. E a gente já tinha ali uma produção significativa, as lutas camponesas, né? E o filme já tinha começado a ser feito, o Cabra Marcado para Morrer, dentro do CPC, lá com os expoentes das ligas camponesas 64, mas na revista eu acho curioso isso, que o camponês ele aparece sempre ligado a uma discussão mais ampla, que é o latifúndio. Então, ele seria ali um item secundário dentro dessa estrutura maior. Nos anos 70, final dos anos 70, é outro jargão, eles não vão falar mais em camponês, né, que tem até um componente mais ideológico, mas vamos falar do trabalhador rural, do trabalhador do campo. Essas discussões vão estar muito sintonizadas à modernização da agricultura, à modernização do campo. Então, eu noto que tem umas diferenças importantes, e que acho que o Eduardo, que está aqui na sala, tem pesquisado isso, inclusive para falar do populismo, como que ele aparece, né, nessas revistas em tempos diferentes. Eduardo Ramos, acho que eu vi ele comentando aqui, ele está estudando isso. Tudo bem. O Eduardo, salvo engano, foi meu aluno também, não no Brasil, é isso, Eduardo?
Depois ele escreve ali. Isso, então é esse. Que bom te ver, quer dizer, que bom estar aqui nessa reunião contigo também, Eduardo. A Marion fez uma pergunta e o Fernando outra, então eu vou ler as perguntas aqui. Você falou de peças e textos, mas os próprios autores se valiam de seu prestígio para fazer oposição? Você faz essa análise? Pergunta a Marion. E o Fernando... Pois, quer responder uma por vez? Pode ser, porque daí eu não esqueço. Tá bom. Mas eu trabalho mais com essa oposição, que eles se organizam com uma atitude e, eventualmente, trago o texto. Eu parto do texto e do evento artístico-cultural para pensar a atitude dos artistas intelectuais na constituição da resistência. Mas dentro dessas discussões metodológicas sobre história e teatro, não sei se a Mariana está aí, mas tem um grupo forte que vai analisar a resistência internamente na obra, né? Seja ela como texto, o que é bem diferente da encenação, e tem dentro as pessoas acham que história e teatro é sinônimo de analisar a peça e já está suficiente. Dentro dessas discussões, a cena é uma outra coisa, é uma outra construção, é uma outra obra, né, que toma como mote, muitas vezes, o texto, mas nem tanto se concentra nele, e aí cria uma outra coisa. Então, tem um grupo importante que se concentra nessas análises, pensando a dramaturgia e a encenação, e tem um grupo de Minas que pensa uma terceira temporalidade ainda, que é parte da história oral. Eles realizam muitas entrevistas com os autores, diretores dessas peças e dessas montagens, e daí apresentam um trabalho que vai fazer essas três instâncias, né? Análise do texto, análise da encenação e análise da construção da memória a partir da história oral. Mas eu me concentro muito em como esses artistas, né, como uma atitude deles mesmo dentro, tomando como princípio aí uma peça ou um texto, mas me concentrando mais na atuação e no que isso reverberou. O Gabriel, qual é a outra pergunta? O Fernando faz pergunta? Não sei. Se eu pesquisei artistas que pesquisou a música a música de protesto. Então, nessa introdução do trabalho, eu até coloco duas ressalvas. Uma é essa, que o trabalho não é sobre dramaturgia nem sobre encenação, porque pode ser que as pessoas tenham essa expectativa e aí vai se frustrar na hora que lê o trabalho, porque eu não estou trabalhando com a montagem, não estou restituindo o cenário, com a arquitetura do cenário, os figurinos, essas coisas que são importantes para esse tipo de trabalho em especial. A outra ressalva que eu faço é que o leitor pode sentir falta dos musicais. Mas como o tema dos musicais é um tema que eu estou desenvolvendo agora, esse aqui já é um tema que já está bem mais desenvolvido, e eu estou estudando esses musicais, já tem 2 artigos publicados sobre isso, como projeto de pesquisa, né, como resultado desse projeto de pesquisa. Eu não trabalhei com os musicais nesse livro, mas eu já tenho um plano de redação que eu vou fazendo aos poucos. Quando a gente trabalha, a gente sabe que é mais difícil de você fazer uma pesquisa, você se dedicar a uma pesquisa e apresentar ela toda, né? A gente faz por partes, como projeto de pesquisa, e vai desenvolvendo. Então, esse projeto que eu estou desenvolvendo agora é sobre os musicais e tentando mostrar como que a aproximação do teatro com a música e da música com o teatro, estou contemplando isso, mas não dizendo que é só isso, né, que esse universo lida, porque tem a cena, tem o palco, tem os figurinos, tem outras questões envolvendo a montagem teatral, mas eu estou particularmente contemplando essa discussão entre música e teatro, e mostrando como que essa aproximação, ela teve um sentido para cada uma dessas instâncias, e acabou alterando a própria linguagem, e criando, né, esse gênero que é o musical brasileiro, musical, digamos, engajado,
nesse período, e que não necessariamente pode ser visto como peça ou pode ser visto como um show de música. Então, ele cria um terceiro gênero, digamos assim. E daí eu acabo estudando, porque esses musicais, ou integralmente ou em parte, eles foram publicados em disco. Por exemplo, muitos músicos participavam desses musicais, né? O João do Vale, o Zequete, Nara Leão. Então, acabo que estou estudando isso agora. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Gabriel. Houve peças de teatro que abordaram a luta pela anistia diretas já? Então, eu não conheço nenhuma, até porque eu não vou tão longe, né? Não há dentro dos anos 80. E é um tema que eu tenho visto que carece um pouco de bibliografia, de fontes, né? Você que publicou um artigo, estou indicando seu artigo, Osias, para o Mauro, que é meu aluno, que deve estar assistindo, para mostrar que sim, né, dentro daquela sua perspectiva, participação popular e tal, você já está sendo indicado aí, que ele quer fazer TCC nisso. Eu acho que essa temática mais próxima dos anos 80, ela se afasta um pouquinho, né, Emily? Acho que... E as proibições, eu me concentro nas peças proibidas, né, nos anos 60 e 70. E nos anos 80, a proibição já era mais raro. Eles faziam os apontamentos lá do que a peça podia causar um certo ruído no público, ou um incômodo, mas já existiam leis que orientavam a não proibir mais peças de teatro. O foco, nesse momento, era muito a televisão, os shows de música, os LPs, né, porque... Aí a preocupação é outra, não é com o componente político e o que isso podia causar, mas a preocupação é muito com a expansão do público. Você tinha muito público, a televisão, né, aquela coisa rock santeiro de 90% dos televisores ligados, o quanto isso podia impactar um público cada vez maior. E segundo o professor Daniel Arão Reis, nós nem tínhamos mais ditadura depois de 79, né? E aí vai de quem concorda com a tese do Daniel, né? Eu lembro porque eu vi ele fazendo a conferência de abertura na USP essa semana passada. Ele apareceu umas 3 lives essa semana, né? Tudo bem. Pessoal, mais alguém tem alguma questão que queira ser incluída aqui para a gente, para fazer para a Miliandre? Não? Bem, então, eu acho que eu vou encerrar primeiramente a gravação e agradecer a todos que aqui estiveram, principalmente a Miliandre, a todos e a todas, né? E eu vou parar a nossa gravação. Eu também gostaria de agradecer ao grupo, né? Eu até incluí já o Rafael Gatti, né? Nessas discussões, e como tem sido interessante acompanhar essa discussão de texto com o grupo, né? Entre os pares. E agradecer também aos meus alunos que eu convoquei aqui, porque hoje era dia de aula e a gente transferiu a aula, e não era obrigatório, mas agradecer quem está aqui presente, e a todas as outras pessoas que também participaram da discussão. Obrigada. Tudo bem. Mas olha aqui, Mili, acho que tem uma última pergunta aqui que eu acho que vale a pena fazer. O Leonardo estava escrevendo enquanto a gente falava. Olha aqui, ó. Lembra das aulas do professor Ribeiro, tomando como referências Roberto Romano, Dedeca, etc. Foi discutida a importância da igreja, levando em conta a exaltação do espírito cristão, harmonia, ações contra a pobreza, miséria, etc. Em movimentos populares, políticos, serviços sociais e outros aspectos de estudo sobre populismo. Gostaria de saber se há tal influência de movimentos religiosos, em especial a Igreja Católica, no seu objeto de estudo. Olha, nesse trabalho em particular, não tanto, embora tenha alguns casos importantes, por exemplo, toda uma articulação, né, das senhoras ligadas à Igreja Católica, das autoridades de São Paulo, por exemplo, de barrar uma peça de Chico de Assis que ia ser encenada na Igreja da Consolação. Então, tem esse envolvimento, sim, desses movimentos em determinados períodos,
muito em relação a essas peças de teatro, a própria censura, né, aparece muito quando a peça ou era proibida, ou tinha cortes, porque ela, de alguma forma, atacava a igreja, então isso aparece. Mas nessa organização desse livro, menos, né, então mais no âmbito da censura existe bastante. Daí tem até aquelas discussões se é moral, se é política, a censura, né, que eu parto dessa diferença, que foi o Fico que colocou isso em questão primeiramente nos artigos dele, mas depois eu vou mostrando que é muito frágil também para pensar alguns períodos, principalmente depois do decreto 1077 de 70, que vai analisar toda e qualquer manifestação de crítica à igreja, de mudanças comportamentais, como um plano, né, de estruturação e de expansão do comunismo internacional, até uma peça do Golias, né, o Golias, para quem é nossa idade, né, vai lembrar da família Trapo, do Golias na TV, os mais jovens não sabem nem quem foi Golias, mas tinha aquele humor paspalhão, né, mas o fato dele atacar algumas questões, até de palavrão, falar muito palavrão no show, ele já era considerado aí um sujeito que queria desconstruir, desmobilizar a sociedade brasileira, que daí você deixa a família frágil, as instituições frágeis, e o comunismo pode tomar o poder. Daí fica complicado você diferenciar o que é moral, o que é político, nessa conjuntura. Muito bem, excelente. Então, agradecer novamente a Miliandre, a todos e a todas que estiveram presentes, e informar aqui o pessoal do grupo do DIPOM, por favor, permaneça. A professora Mariondes quer fazer uma discussão sobre a questão do colóquio. E, aos demais, boa noite e até a próxima. Deixa eu pegar um bloquinho aqui.